Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História, do terceiro bimestre. A unidade 5, os gregos antigos. O nosso tema hoje é o tema 3, religião, cultura e filosofia. Daremos início falando sobre a religião, que era ligada aos gregos. Os gregos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. O conjunto de deuses era bastante heterogêneo e as polis tinham seus deuses ou deusas protetoras, mas a religião grega era universal entre eles. Em cada polis era construído um templo na Acrópole, que era o local mais alto da cidade, em homenagem ao seu deus protetor. Nesse templo eram realizados os rituais religiosos. Os deuses mais importantes, eles viviam eternamente em um local que chamavam de Olimpo. Os deuses gregos podiam se relacionar com humanos. Eles podiam se relacionar com os humanos e da união entre um deus e um mortal nascia um herói. A vida desses deuses eram contadas principalmente de forma oral e de geração para geração através de mitos. Logo, a religião grega era baseada numa rica mitologia com presença de deuses, heróis e com outras figuras mitológicas. Além de contar os grandes feitos dos deuses e heróis, esses mitos também explicavam a origem do mundo e dos seres humanos, além de outras questões que inquietavam as pessoas, como, por exemplo, a morte. Os deuses gregos possuíam características humanas, ou seja, eles tinham defeitos, tinham qualidade, fraquezas e também paixões. A diferença existente entre eles e os humanos é que os deuses eram imortais, no caso, os humanos mortais. Os gregos acreditavam na existência de 12 divindades. Eu trouxe aqui do lado direito as fotos dos deuses, das 12 divindades. O pai de todos os deuses era Zeus, casado com Hera. Apolo era o deus do sol e protetor das artes. Ares era o deus da guerra. Poseidon do mar. Afrodite, a deusa do amor, e por aí vai. Geralmente esses deuses e deusas eram associados a fenômenos naturais. A arma de Zeus, por exemplo, era o raio. As tempestades seriam feitas de uma cólera, de acordo com a mitologia. Rituais, festas e jogos. Festividades em homenagem aos deuses ou para marcar momentos importantes na vida das pessoas. Algumas dessas festividades e cultos, elas aconteciam em locais privados e outros em locais públicos, certo? Os Jogos Olímpicos eram realizados na cidade de Olímpia de 4 em 4 anos. Era um evento muito importante, que até as guerras eram suspensas para que os gregos pudessem assistir ou competir. Atletas das cidades e estados gregas se reuniam para disputar diversas competições esportivas como atletismo, boxe, corrida de cavalo. E os vencedores eram recebidos como heróis em suas cidades e ganhavam a coroa de louros. Os gregos buscavam, através dos Jogos Olímpicos, a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização grega. E aí eu trouxe uma imagem sobre os Jogos Olímpicos, que remete a algumas modalidades. Educação pelo teatro. Os gregos, eles alcançaram um notável desenvolvimento cultural e artístico. O teatro, da forma que conhecemos hoje, é uma invenção da Grécia. O teatro ele era financiado pelos cidadãos ricos. Tinha como principal gênero dos espetáculos teatrais a tragédia. E aí o gênero comédia surgiu depois da tragédia. Enquanto a tragédia falava de sentimentos humanos, como o amor e o ódio, a comédia abordava questões do cotidiano. Os gregos, eles assistiam a peças de graças, mas não frequentavam o teatro quando queriam, e o teatro era um dos compromissos sociais das pessoas. Assim como havia os rituais religiosos e as assembleias para decidir os rumos da cidade, existiam festivais de teatros. Com exceção dos escravizados, todas as pessoas podiam assistir aos espetáculos. Porém, as mulheres não podiam atuar nas peças. Quando tinham personagens que eram mulheres,
os homens se caracterizavam, usavam máscaras representando a mulher. Os festivais dedicados à tragédia ocorriam em teatros de pedra ao ar livre, onde se escolheu o melhor autor. Embora alguns atores fizessem sucesso, os grandes ídolos da época do teatro na Grécia eram os autores. As apresentações duravam vários dias e começava com a procissão em homenagem ao deus Dionísio, considerado o protetor do teatro. A plateia acompanhava as peças o dia todo e os atores, eles usavam sapatos de sola alta, roupas acolchoadas, como era uma peça, era uma coisa bem ornamental, bem caracterizada. Escultura e arquitetura. Bem, as esculturas, elas eram feitas de pedra e o tema mais comum era o corpo humano, em especial o corpo masculino, buscando o realismo das formas. Com o tempo, os artistas gregos passaram a usar o bronze e o mármore. Na arquitetura, os gregos demonstraram grande habilidade em projetos de templos e edificações públicas, e para sustentar o peso das construções, eles empregavam colunas, sem usar a argamassa. O pensamento filosófico. Os gregos passaram a questionar a validade de suas próprias explicações. Então, a partir disso, eles começaram a buscar uma forma de conhecimento universal. Então, valida toda a humanidade que não fosse explicações místicas. Daí surgiu a filosofia, que a gente já falou na disciplina, quando surgiu, qual o significado. Então, assim, como vocês já sabem, a filosofia tem a função de questionar as afirmações e verdades humanas. Então, a filosofia foi uma das contribuições mais importantes dos gregos para o mundo ocidental, pois inaugurou uma nova forma de explicar o mundo. Filosofia e religião conviveram por muito tempo na Grécia Antiga, e o desenvolvimento de uma não significou o desaparecimento da outra. Sócrates, Platão e Aristóteles foram os principais filósofos gregos. Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, ensinava nas ruas e nas praças. Seu principal discípulo foi Platão, cujas obras em forma de diálogo conservam-se até os nossos dias, até os dias de hoje. Aristóteles, por sua vez, foi o mais importante discípulo de Platão. E aí tem uma imagem mostrando a foto dos três filósofos. Os princípios da história e da medicina. E como os gregos tratavam a história? Bem, alguns historiadores gregos tiveram uma grande importância para o desenvolvimento dessa área de conhecimento, ao substituir os mitos poéticos pela explicação histórica, ou seja, a tentativa de construir uma narrativa dos fatos sem recorrer a deuses, a heróis e a mitologia. Foi o que fizeram, o que marcaram o nascimento da história. Os principais historiadores gregos foram Heródoto, considerado o pai da história, que escreveu uma obra sobre a guerra dos gregos contra os persas, narrou a história de Peloponeso, da qual ele participou. Os médicos também eram considerados profissionais muito respeitados. O mais importante dele foi Hipócrates, tem uma foto dele aí do lado direito, uma imagem, que é considerado o pai da medicina. Ainda hoje, os médicos, ao se formarem, prestam o chamado juramento de Hipócrates. Hipócrates, naquela época, já utilizava procedimentos muito parecidos ao que utilizam os nossos médicos hoje, para fazer o diagnóstico de doença, como exame do globo ocular, verificar a pressão, aspecto da urina e das fezes, dentre outros. Ao lado da medicina praticada pelos médicos, haviam também tratamentos populares, baseados na superstição e na magia. Uma das mais praticadas, mais comuns, era pendurar amuletos no pescoço. Atitude essa que era tida como infalível para a preservação e cura de várias doenças. Finalizamos nossa aula por aqui. Qualquer dúvida me envia por e-mail ou coloca lá no nosso link. Estará disponível a aula na Agenda Edu.
Tchau, tchau e bons estudos!